Olá, pessoal! Olá, olá, muito boa noite. Gratidão mais uma vez. Estamos aqui começando um webinário para falar de diagnóstico ambiental, trazer um pouco aí de reflexão para todos nós, né, que somos terapeutas, ou arquitetos, designers, consultores de Feng Shui. Estamos aí trabalhando, né, nesse crescimento desse planeta, trazendo luz. Boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentar rapidamente, já passo também para a Thaís se apresentar. Eu sou Raíssa Redjaz, idealizadora da terapia quântica Sefirah e do Bagua Quântico, professora de terapia psiônica, arquiteta. Olá, olá, boa noite. E tenho hoje, né, a proposta de trazer um bate-papo. Não vai ser um bate-papo longo, tá bom, gente? Nós vamos ser bem objetivos. Então, é um bate-papo que vai ser para trazer um pouco essa consciência do ambiente. Por que diagnosticar o ambiente? Para você que já é terapeuta, para você que é arquiteto, o porquê inserir dentro dessa proposta de trabalho, desse escopo de trabalho, um bracinho, né, uma ampliação que é o diagnóstico ambiental. Eu sei que muitos aqui são terapeutas, né, são terapeutas de ambiente. Existem pessoas aí que já trabalham, então nós vamos direcionar para aqueles que ainda não têm esse conhecimento e também, quem sabe, para ampliar a visão de quem já está nesse mundo, né? Então, eu convido a Thaís para dar as boas-vindas, tá? Eu fechei o seu áudio, só porque estava com um barulho de fundo. Então, pode abrir seu áudio, dar uma boa noite. A Thaís é minha sócia, parceira, prima, irmã, e está junto comigo aí nessa jornada do Bagua Quântico. Hoje é uma das pessoas que cuidam, de fato, aí, uma das pessoas que cuida de frente do Bagua Quântico. Então, dá um alô pro pessoal, tá? Gratidão por você estar aqui comigo hoje, ouvindo essa live especial. Eu quem agradeço. Olá, pessoal, meu nome é Thaís Costa, eu sou arquiteta, terapeuta de ambientes, e estou nesse curso com a Raíssa, fazendo a parte de diagnóstico ambiental. Eu tenho formação em arquitetura, com especialização em design, principalmente na questão antroposófica, né, que é o desenvolvimento do ser humano, e agora também em neurociência aplicada em arquitetura e design, o que complementa bastante todo o trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo pelo Bagua Quântico. Eu também sou responsável, como a Raíssa falou, pelos atendimentos no Bagua da terapia de ambientes, né, e também por acompanhar junto com a Raíssa os alunos e os cursos que tem no Bagua Quântico. E é isso. Gratidão, tá? Então, só para dar uma geral aqui de quem somos nós, né? Então, eu sou responsável principalmente pela Sefirah, né? Das terapias transpessoais. A Thaís é principalmente responsável pela Taco Arquitetura, que é o escritório de arquitetura dela, e juntas nós temos o Bagua Quântico, que é exatamente o caminho do meio entre a arquitetura e as terapias. Então, é isso que a gente traz como principal diferencial. Qual é a diferença que nós vamos fazer para o mundo? Reconhecer os espaços como campos de energia vivos, a casa como um ambiente vivo, as empresas, todo tipo de ambiente com uma conexão energética direta, né? Numa construção positiva ou negativa, a depender de como esse ambiente está. E como esse ambiente está? Como que você vai saber como que esse ambiente está? Muitos terapeutas me perguntam, né? Como saber que é importante fazer uma terapia de ambientes? Em que ponto que eu consigo perceber, por exemplo, que o ambiente de fato interfere nesse espaço? A maior parte dos terapeutas sabem disso, a maior parte dos arquitetos também sabem disso, mas não possuem método nem ferramenta para identificar como esses desequilíbrios estão atuando ou que tipos de desequilíbrios, e muitos deles sequer sabem quais são os tipos de desequilíbrios que existem. E aí eu convido você a seguir o Bagua Quântico, o Instagram, o Facebook, o YouTube,
também a Sefirah, onde lá eu faço sempre uma série de vídeos, inclusive recentemente no Bagua Quântico, a Thaís fez uma seleção muito especial de pequenos vídeos, onde eu passo exatamente essas informações sobre o tipo de desequilíbrio em nível físico, o que interfere na vida da pessoa fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Então, nesse contexto, eu trago uma série de pequenos vídeos que é muito bacana. O nosso intuito não é só formar terapeutas e arquitetos terapeutas, que é o nosso caminho, como também trazer conteúdo para que a maior parte das pessoas tenham consciência de que o ambiente, sim, interfere na qualidade de vida. O ambiente ele tem que existir para trazer energia, recompor energia na nossa vida, ao contrário de muitos ambientes que fazem drenagem de energia, e muitos deles é a causa dos desequilíbrios relacionados à prosperidade de muitas empresas. Eu e a Thaís, a gente atende muitas empresas pelo Bagua Quântico, e é exatamente esse aspecto que a gente trabalha. A gente trabalha as equipes, a gente trabalha os campos de energia, proporcionando todo esse processo de crescimento e estabilização energética dos espaços e das pessoas, né? Então, o que eu tenho hoje, né, o que nós temos para trazer hoje de diferente para vocês nesse webinário, é um pouco dessa consciência de como que esse escopo de serviço, como que o diagnóstico ambiental deve entrar na proposta de atendimento, seja você arquiteto, seja você terapeuta, seja você feng shuísta, seja você consultor, seja você do ramo imobiliário, onde, se você gosta de ambiente, gosta de energia, nós temos aqui um conteúdo bem bacana para apresentar para vocês hoje, para que vocês expandam, não só dentro do compromisso que cada um possui com a sua própria jornada, a sua própria missão de vida, como também de ampliação de escopo, visando o crescimento e a prosperidade da missão de cada um de nós, não é? Thaís, você quer falar alguma coisa? Posso começar a apresentar os slides? Vamos lá, então? Já eu passo a bola de novo para a Thaís e a gente vai trocando junto nesse webinário, que eu tenho certeza que vai agregar bastante. Pessoal, então vamos lá. Nós estamos aqui nesse webinário para apresentar para vocês a importância de um diagnóstico ambiental e como que isso pode entrar dentro do escopo para você que é arquiteto, designer, feng shuísta ou terapeuta integrativo ou quer se tornar um consultor de ambientes, ok? Pode ser que esse seja o seu primeiro curso. Então, eu quero mostrar para vocês essa visão geral do que é um diagnóstico de ambientes, mas não no quesito da forma de fazer um diagnóstico, tá? Porque isso é assunto de curso. Mas o que nós vamos trazer aqui hoje, eu e a Thaís, é essa visão do como que esse diagnóstico pode entrar como uma oportunidade de trabalho, de uma expansão de escopo, e como que isso pode entrar na proposta da missão de vida de vocês, né? Tudo que nós fazemos tem muito a intenção de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Quem conhece esse trabalho que eu venho desenvolvendo, sabe que o foco principal é como criar métodos, como ampliar possibilidades de trabalho, para que você consiga ter a maior expansão em termos de método de trabalho, para estar desempenhando a sua missão da melhor forma. Muitos terapeutas e arquitetos nos procuram com essa visão de como que vocês atendem, como que vocês fazem. Então, esse é um método. Diagnóstico ambiental é um método. Você vai aprender, claro, diversos conteúdos dentro de uma proposta de estudo mais aprofundado, mas é um método. Então, ele vem como um encaixe muito perfeito para um trabalho que você vai mostrar aqui, então, nesse webinário. Bom, o que faz o diagnóstico ambiental? Ele traz a possibilidade de entender o espaço de forma extrafísica, direcionando as melhores soluções de projeto e de tratamento para as pessoas que nele ocuparem. Então, isso é o foco principal. É um norte, assim como eu desenvolvi o método do diagnóstico pessoal, muitas pessoas aqui que acompanham o trabalho da Sefirah já conhecem ou já fizeram esse trabalho, né, esse método. O diagnóstico ambiental, ele segue uma proposta muito similar, porém, com a visão
global do diagnóstico. Então, ele é um norte. Você pode começar com um diagnóstico de pessoas ou um diagnóstico de ambientes, você pode trabalhar com isso junto, ou você pode começar com o diagnóstico ambiental para simplesmente entender o que está por trás e como atuar nesse contexto dos tratamentos e das curas, ou de orientação, fazendo parcerias, enfim. Então, é para isso que serve o diagnóstico ambiental. Eu vejo esse trabalho como uma grande oportunidade, não só de você clarear a sua forma de enxergar os espaços, os ambientes e as energias, como também de acoplar uma amplitude, uma ampliação no seu escopo de trabalho e fazer completa diferença na maneira que você já conduz, né, a sua jornada. E aí, eu vou chamar a Thaís para falar um pouquinho sobre o que detecta o diagnóstico ambiental. E por que a Thaís? A Thaís, ela está de frente nos atendimentos do Bagua Quântico, ela está de frente na prática na prática terapêutica da terapia de ambientes. Vocês sabem que eu acabo ficando mais no processo das formações, esse é o meu forte, são formações de terapeutas. Então, nada mais justo que convidar a Thaís para falar um pouco sobre esse diagnóstico, o que ela costuma levantar e quais são as oportunidades que tem aí, para que identificar, para que fazer um diagnóstico ambiental. Thaís, eu passo para você a palavra. Obrigada, Raíssa. Bom, sobre as oportunidades do diagnóstico, só para fazer um complemento, é bem interessante que, como arquiteta e escritório de arquitetura, e vocês podem se identificar bastante com essa situação, acontece que muitos clientes acabam comentando, nossa, minha casa está estranha, ou eu conheço um imóvel e ele não vai para frente, né? Um estabelecimento que sempre está fechando, sempre está... Então, a gente percebe também pelos nossos clientes e interagentes o quanto a casa, né, eles sentem uma necessidade de melhorar o espaço que eles estão vivendo ou estão trabalhando. Então, é bem interessante que isso não vem apenas do profissional, mas da oportunidade que o próprio cliente interagente, ele surge trazendo os desequilíbrios que ele está passando, né? Então, por exemplo, quantos clientes nossos chega cansado em casa e fica desgastado ainda, não consegue renovar a energia, não consegue fluir, não consegue acordar bem, ou tem insônia, tem vários fatores que ele intrigas, brigas, né? Então, acontecem situações dentro de uma casa ou dentro do comércio que muitos fatores vêm desses desequilíbrios. E aí que entra essa detecção, né, esse diagnóstico ambiental, porque o que a gente consegue trabalhar numa planta ou mesmo numa averiguação? Primeiro, a gente consegue entender quais são esses desequilíbrios e que níveis que eles estão. Então, a gente tende a entender os desequilíbrios energéticos e qual é o local que ele se encontra no imóvel, né? Então, olha que interessante, se eu tenho um cliente, eu consigo, por exemplo, ver que na cama dele, ele está passando por uma situação de desequilíbrio psíquico, ou um desequilíbrio emocional, ou até mesmo um desequilíbrio físico. Mas e aí? A gente consegue também ver de onde vêm essas influências. Rai, está dando eco meu áudio no seu nome. Peraí, deixa eu... Tá. Vou colocar o fone de ouvido, acho que fica melhor, peraí. E a gente consegue, posso ir falando? Pode. E a gente consegue, né, além desses desequilíbrios que acaba acontecendo com a pessoa que ocupa, a gente consegue entender de onde vêm essas influências. Então, como que acontece esses desequilíbrios? Qual é a causa? De onde está vindo? E aí que é o interessante, a gente consegue mapear, por exemplo, o que é influências humanas, né? O que vem das próprias pessoas, as memórias de parede, o que está causando aquele desequilíbrio, tanto, por exemplo, de vibrações baixas, de discussões, como aquilo que o homem constrói, radiofrequência, eletrônicos, o entorno, a localização. Então, tudo isso a gente consegue fazer uma mensuração. Além das influências humanas, existem as naturais,
né? E daí a gente pode falar um pouco sobre sobre a geobiologia, né? Veios telúricos, sobre gás radon, a gente consegue falar um pouquinho sobre o que acontece na questão do ar, né? Ionização, magnetismo, rede Hartmann. Então, a gente consegue detectar também no espaço essas influências. E também as influências espirituais, que a gente sabe, né? As energias, elas estão aí e elas acabam somatizando todos esses desequilíbrios. Então, olha que interessante, a gente consegue detectar, seja numa planta baixa ou não, mas a gente consegue detectar no espaço como que estão os desequilíbrios, os tipos de desequilíbrio e o que está influenciando aquele desequilíbrio. É isso. E esse trabalho é belíssimo, porque principalmente quando a gente tem uma planta, né? Vai ter uma foto da Thaís com um diagnóstico mais para frente, mas é tão lindo, né, tá? A gente entregar assim, sabe, do mesmo jeito que aquele cliente ele gosta de ver a planta, onde vai ficar a cama, onde vai ficar os espaços, né? A gente conseguir mostrar, olha, aqui tem um portal, aqui tem um ponto, aqui tem um desequilíbrio, essa aqui é uma área que tem uma seta invisível, aqui é uma área que pode gerar um desconforto. É tão interessante a gente poder apresentar isso e esse nosso cliente olhar esse aspecto, esse panorama geral e falar, nossa, se eu não tivesse feito esse diagnóstico, como que eu ia saber? Como que eu poderia atuar em relação a esse movimento, né? Até porque dentro da proposta do diagnóstico a gente vai fazer um panorama de direcionamento, quais são as diversas possibilidades que existem para tratar. Então, fazer o diagnóstico ambiental, ele te coloca numa posição de consultor de ambiente. Você tem um olhar macro do processo e você vai utilizar, claro, os seus processos, as suas técnicas, ou continuar essa caminhada de estudos para aprender a tratar. Nós temos também aqui alguns operadores da mesa psiônica Casa Viva, né, que é da Régia Prado, que é nossa parceira. Então, também pode acoplar isso em seus trabalhos, ampliando e qualificando ainda mais o escopo de serviço, né? Muda bastante essa forma da gente apresentar esse trabalho a partir do momento que a gente detecta, faz esse diagnóstico geral. E aí, eu queria também, tá, se você puder, falar um pouquinho sobre as nossas bases de referência bibliográfica e de conteúdo que tanto eu quanto você temos na nossa caminhada, né? Tanto eu quanto a Thaís temos uma caminhada vasta nesse estudo. Então, fala um pouquinho para a gente de quais são essas metodologias que estão dentro da proposta do diagnóstico ambiental. Então, vamos lá. Um pouquinho aqui do que a gente traz nessa base, né, nesse curso, é geobiologia. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que é difícil a gente ter um curso ou algo que esteja concentrado a geobiologia para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Na Europa é muito comum, tem faculdades, né, de geobiologia, hoje a gente consegue muitos artigos, muito conteúdo bacana, principalmente nas faculdades francesas, né, então a geobiologia ela é mais reconhecida lá fora, que nem tanto, mas é uma técnica milenar. E é interessante que é um dos nossas bases primordiais para fazer o diagnóstico e que permite também, por exemplo, a gente fazer um diagnóstico não só de uma casa, mas de um terreno, né? Porque todas as condicionantes naturais, elas estão ali, independente de ter uma casa ou não, ela pode fazer um desequilíbrio futuro, né? Então, olha que interessante, a gente entra com essa geobiologia, com a geobiologia, não é essa, é a geobiologia, com uma base fundamental no desenvolvimento do diagnóstico, tá? A psiônica também, a gente trabalha com a psiônica, eu vou passar mais rápido, porque a gente falou que é uma live mais curta, um webinário mais curto. Então, a gente trabalha com a psiônica, tudo que a gente faz no diagnóstico, ele pode ser feito à distância, tá? Com a força psiônica, então não é necessário, como muitas técnicas, estar indo no local fazer uma medição. Por isso também que a gente fala radiestesia mentalista, tá? Então, a gente faz os atendimentos totalmente à distância. Claro que se tem algum
cliente, algum interagente que ele prefira que vá até o local e é perto, a gente faz o trabalho também. Mas, sendo psionico, sendo uma radiestesia mentalista, é possível fazer à distância, tá? A gente traz também a domoterapia, o Feng Shui, a apometria, a radiônica e a mecânica quântica, tá? A gente trabalha com ondas, a gente trabalha com a psiônica e a gente trabalha muito, logicamente, com essa força mental. Maravilha. E lembrando que quando a gente fala de quântica, a gente está se baseando nas teorias quânticas, né? A gente não está fazendo um trabalho aqui, eu gosto sempre de deixar isso claro, porque por aí a gente acaba tendo alguns questionamentos, né? Nossa, esse pessoal de terapias está usando quântica, não é quântica. Tem muita gente hoje falando por aí, inclusive fazendo vídeos bem pesados a respeito disso. Nós não estamos aplicando nem propondo um método cientificamente comprovado com equipamento, ok, gente? Então, é importante que você saiba que nós temos como base a teoria quântica, né, da física quântica, da mecânica quântica, mas nós estamos trabalhando com energia, com campos presumidos, ok? Por que eu falo isso? Para que você não entenda que nós vamos ensinar a você ter um equipamento que vai lá medir essas frequências e não existe laudo técnico no sentido disso. Aqui é ciência. Não, nós estamos falando de campos terapêuticos, de campos de energia, a própria teoria, a própria física quântica, a maior parte dessa base, ela é em cima de teorias, né? Então, é em cima disso que a gente trabalha. Agora, a geobiologia, ela é um estudo comprovado. Existem, inclusive, equipamentos que se medem. Nós temos como base os conhecimentos da geobiologia, mas nós propomos aqui uma proposta de trabalho energética, onde a gente vai utilizar a radiestesia mentalista, que é a conexão com a nossa divina presença, utilizando o pêndulo para fazer as mensurações, ok? Tendo como base a geobiologia como uma ciência de fato. Então, é uma das bases do trabalho que a gente vai desenvolver dentro de um método, de uma proposta diferenciada, que só quem mergulha nesse mundo pensa assim, nossa, como que eu podia trabalhar sem ter essa percepção ou sem atuar, né? São coisas que a gente simplesmente sente, né? Como que esse espaço, por que esse espaço, por exemplo, por que eu começo a ter, eu sou arquiteta, digamos, né? E sou mesmo, mas por que eu estou fazendo um projeto e está dando tanto problema na prefeitura de aprovação? Por que eu faço uma obra e está tendo tantos pequenos acidentes no espaço? Por que eu fiz um projeto lindo e maravilhoso, sensacional, no melhor ponto da avenida principal de determinada cidade, e esse imóvel, ele esse negócio não está indo para frente, não é? Não tem como você ter um equipamento para medir isso, vocês concordam? Não tem como você medir o porquê que a coisa está emperrada, ou por que aquele processo da prefeitura não sai, ou por que existem pequenos acidentes, ou por que o seu cliente, você que é terapeuta, reclama que se sente mal em casa. Então, veja, a gente tem como base linhas de ciência, mas a gente vai estar trabalhando com energia. Então, é um método absolutamente completo, onde você consegue ter um início, um meio e fim, com clareza, e dentro de uma proposta, de uma visão muito mais ampla, na linha mentalista, com a apometria, que trabalha com as frequências, né, espiritualistas, com as ativações. Isso daí, para quem está nesse meio, já sabe o que eu estou falando, e eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui já acompanham esse trabalho e já compreendem o que a gente está falando aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma amplitude do como esse trabalho, que é desenvolvido por mim e pela Thaís, o quanto ela está embasada, o quanto vem de estudos, né? De anos de espiritualidade, anos de estudo, e a gente vai desenvolvendo, então, uma metodologia para facilitar o seu processo de condução dos seus atendimentos. Bom, e para quem é o diagnóstico ambiental? Gente, esses slides estão lindos, não é? A Thaís, que é uma arquiteta extraordinária, designer, fez, e eu estou babando aqui. Então, tá muito lindo. Eu espero que vocês gostem dessa apresentação, como eu estou aqui olhando e estou admirando.
Então, vamos falar de uma forma bem esquemática, tá? Existem milhões de possibilidades, mas nós vamos trabalhar aqui num campo bem esquemático. E nós estamos trazendo aqui para vocês, para quem é o diagnóstico ambiental. Temos 3 linhas aqui mais desenhadas de atividades e profissões. O arquiteto designer, né? O arquiteto, decorador, designer de interiores, enfim, que trabalha de fato nessa área técnica. Nós temos o terapeuta integrativo, o terapeuta holístico, que já trabalha com energia, independente de saber ver planta ou não, mas terapeuta atua sim no campo de energia e vai atuar tanto nas pessoas como nos ambientes. Infelizmente, muitos terapeutas estão apenas nas pessoas, né? E não conseguem perceber o quanto cuidar do ambiente também faz toda a diferença, não só para o seu cliente, como para o seu espaço de atendimento. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. É inadmissível que um terapeuta que trabalha com energia não considere o ambiente como um emissor de frequência ou que haja interferência no espaço. Inclusive, para muitos deles que seguem o meu trabalho, eu ensino como fazer um ancoramento de proteção, que é exatamente para neutralizar ou proteger o que você está fazendo do seu espaço e das interferências externas, porque existe sim essas interferências, né? Muitos terapeutas se preocupam muito mais com a proteção em relação ao cliente que está atendendo, e que eu sempre digo todas as minhas aulas e cursos, que, na verdade, se o terapeuta está vibrando alto, não tem, e está com uma ferramenta segura, não tem que se preocupar com a energia da pessoa que você está tratando. Né? Você está ali como um servidor da luz, elevado com a vibração alta. A gente tem que se preocupar são com as interferências externas. Então, para isso, ter uma visão sobre o ambiente faz toda a diferença. E o consultor de Feng Shui, que muitas vezes, hoje, é visto como, né, no nosso caso aqui, a gente tem incluído muito esse consultor, porque o Feng Shui, ele está em crescimento, já existem muitas variáveis, só que o Feng Shui, ele trabalha muito em nível físico, entende as energias, mas não mensura, não enxerga alguns campos sutis, que por conta até da história milenar do Feng Shui, que nós respeitamos muito, né, Thaís? Mas que a gente sabe que nós, como já permeamos nesse meio, a gente sabe muito bem o quanto isso pode ser expandido. E é por isso que a gente tem essa proposta também para os consultores. E aí eu trago aqui para vocês o primeiro cenário, ok? Você que é arquiteto ou designer, eu vou trazer alguns cenários aqui para você conseguir enxergar como que esse trabalho do diagnóstico ambiental pode entrar no seu escopo de serviço. Então, nós temos aqui, você vai fazer o curso de diagnóstico ambiental, mas não tem nenhum conhecimento complementar de terapias de ambiente ou de energia, ok? Você pode, logo de cara, já ampliar o seu escopo de serviço. E você pode oferecer, prospectar esse cliente numa contratação do diagnóstico ambiental. Quando a pessoa contrata você como diagnóstico ambiental, independente se você vai conseguir atuar ou não sobre esse ambiente, você vai ter um escopo de serviço novo no seu escritório. E nesse momento, você vai fazer uma análise de soluções que possam necessitar. Se esse ambiente ele tiver com um desequilíbrio muito grande, o indicado é que você tenha uma parceria de uma terapia de ambientes, para que você tenha diretrizes e orientações, e que você pode fazer essas parcerias. Nós temos, inclusive no Bagua Quântico, nós temos alguns terapeutas formados que fazem um trabalho completo das terapias de ambientes. Ou você, no próprio curso de diagnóstico ambiental, vai aprender alguns caminhos, ou se você já tem algum outro curso complementar, já estuda essa área, você vai conseguir fazer também alguma atuação, a depender do nível do problema que isso está. Só que o mais bacana é que você pode ser contratado para um diagnóstico ambiental e, na verdade, o que era um serviço de diagnóstico ambiental pode virar uma ampliação de escopo,
você pode propor um escopo de interiores, uma mudança de layout, a inclusão de novos elementos, a inclusão de símbolos, de plantas, criar um projeto de interiores mais harmônico, e você pode utilizar essas parcerias ou você mesmo propor um projeto harmonizado. Então, esse cliente, ele entra para você como uma busca de um diagnóstico ambiental, ele nem pensou em contratar você como arquiteto, ok? Ele sabe que o ambiente dele está um pouco desconfortável, tem alguma coisa, ele chegou em você e falou, nossa, esse arquiteto, ele faz análise de espaço, né? Assim como tem laudo, né, de estrutura, tem laudo de solo, você pode ser um profissional que faz um laudo de energia do espaço. Então, você é chamado, só que nesse processo você oferece um projeto harmonizado, você mostra algumas possibilidades que você tem dentro do seu escopo de serviço, ampliando o seu escopo de trabalho. Então, é uma grande oportunidade, porque se você vai vender apenas o seu projeto, às vezes o seu projeto custa 5, 10, 15 mil, e você acaba sempre precisando que essa pessoa ela tenha certeza que ela precisa de um arquiteto. Quando você abre uma proposta de diagnóstico ambiental, esse preço desse serviço ele é bem menor do que o preço de um projeto completo. E dali pode nascer uma oportunidade desse cliente conhecer o seu trabalho. Então, eu acho que isso é que gera essa possibilidade bem interessante, esse aumento de escopo de serviço no seu escritório. Você também pode estar prospectando um cliente que já vai te contratar para o projeto e um diagnóstico ambiental. Você já vai mostrar para ele como que está esse processo, essa proposta, e você vai desenvolver o projeto, já propondo também um novo escopo de serviço. Ou um projeto, né? Se você é terapeuta de ambientes, ou fazer uma parceria, apresentar uma ampliação dessa proposta. Então, você já faz o próprio projeto, você já iria fazer, já apresenta como que está esse espaço e já propõe um serviço maior, uma ampliação, fazendo a proposta de uma terapia completa, ou fazendo até mesmo uma parceria com um outro profissional. Você também pode ser contratado para fazer um projeto com uma harmonização completa de ambientes. Ainda que você não seja terapeuta de ambientes, mas você tem o diagnóstico, o curso de diagnóstico, você é consultor, né, de diagnóstico, consegue fazer uma análise, você pode já vender um pacote fechado, onde você vai trabalhar com parceiros e vai oferecer o seu projeto harmonizado no final. Então, você já pode vender. Então, primeira possibilidade é vender apenas o diagnóstico ambiental. Segunda possibilidade, o projeto com diagnóstico ambiental. Você pode vender o projeto já com a harmonização completa, fazendo, então, parcerias ou se aprofundando nessa área de terapia de ambientes. E você pode também usar, isso aqui é uma coisa bem interessante que nós estamos trazendo para você. Você pode simplesmente ser contratado por um projeto e para uma obra, sem tocar no assunto do diagnóstico para o seu cliente. Afinal de contas, ele não acredita, ou enfim. Mas você acredita, você sabe o quanto isso é importante. Então, o seu preço de obra e projeto já contempla isso como ferramenta de trabalho. É um processo de qualidade de serviço. Então, digamos, é a mesma coisa de dizer que o seu projeto ou a sua obra contempla um 3D, porque você não entrega só a planta, você entrega a vista do 3D humanizado. Isso está dentro do teu escopo de serviço, porque é a tua qualidade de atendimento que você preza e você acredita que isso faz a diferença na tua proposta. Mas você não vai apresentar para ele esse diagnóstico, ok? Por que não? Porque ele não acredita, porque para ele não faz sentido ou porque não vai modificar em nada, mas para você, sim. Por quê? Porque você vai analisar como está esse imóvel, você vai analisar como está esse terreno, você vai garantir uma obra e um projeto harmônico,
você vai garantir que, independente dele saber que o imóvel dele foi harmonizado energeticamente, porque muitas vezes ele não acredita nisso, mas veja, você como arquiteto e designer vai ter um resultado muito mais satisfatório, porque para que você projeta? Não é para que esse ambiente ele seja agradável, e esse agradável não está somente na parte física estética, mas sim nos campos de energia, no sentimento do bem-estar. Quando você escolhe colocar uma fonte, quando você escolhe colocar uma imagem de Buda, quando você escolhe colocar planta, trazer a humanização, a biofilia no teu espaço, as plantas, você está visando o bem-estar. E por que não utilizar? Por que não utilizar o processo de energia para harmonizar esse trabalho? Então, você pode, nesse processo, identificar, por exemplo, se esse imóvel está adequado, se você vai precisar fazer alguma parceria para facilitar o teu processo de condução do seu projeto, desde não deixar esse projeto ficar encalhado na prefeitura, ou desde evitar pequenos acidentes, evitar problemas no solo, já ter esse olhar diferenciado, porque quando você pega um projeto, uma obra nova, quando você faz o diagnóstico ambiental, você já consegue ter uma noção do quão grave ou está bem aquele ambiente em nível de energia, ou aquele terreno, né? Você já vai conseguir saber, nossa, aqui passa um super veio telúrico, aqui tem uma falha geológica, aqui tem foi um cemitério indígena enterrado. Como que você vai saber isso? Então, você já faz o diagnóstico ambiental, sem necessidade de passar isso para o teu cliente, e você mesmo pode fazer uma parceria para equilibrar esse campo, para que o seu projeto flua melhor. Ou você mesmo pode ativar, por exemplo, uma coluna búdica, pequenas ações que dentro do curso de diagnóstico ambiental a gente apresenta para vocês como diversas possibilidades. Então, aqui é uma ferramenta interna do seu trabalho para que você garanta o teu projeto ou a tua obra harmonizada sem que o seu cliente precise saber. Afinal de contas, isso vai fazer com que o seu trabalho seja extremamente diferenciado, eu tenho certeza. E quando a gente vai para o terapeuta integrativo, você que é terapeuta integrativo e que vai incluir o diagnóstico ambiental no seu escopo de serviço, você pode pegar uma nova fatia de clientes. E que fatia é essa? Aqueles que não pensam no arquiteto, por exemplo, para contratar um diagnóstico ambiental. Eles já sabem que é energético, espiritualista, e fala, gente, eu preciso de um terapeuta que cuide de ambiente para dar uma olhada, porque, sei lá, alguém faleceu na minha casa, tudo dá errado, depois que eu me mudei para aquele imóvel, tá tudo errado. Veja, essa pessoa, ela nem sequer parou para pensar em fazer uma terapia pessoal. Ela está primeiro preocupada em encontrar alguém que faça uma análise no ambiente dela. Então, você acaba tendo um novo nicho de clientes que estão buscando esse tipo de necessidade, né? Que busca uma leitura geral energética do espaço. E nesse processo, você pode abrir uma possibilidade para indicar essa pessoa a fazer uma terapia de ambientes com um terapeuta parceiro seu, ou você mesmo pode fazer pequenas ações, e nesse processo você já apresentar o escopo da terapia pessoal. Olha, eu percebi que é muito mais forte o que vocês humanamente, lembra que a Thaís falou que um dos processos são as influências humanas, trazer a consciência ao seu cliente de que ele também gera desequilíbrio no espaço faz toda a diferença, né? Então, aqui você já consegue mostrar para ele o quanto ele também tem responsabilidade sobre a qualidade do ambiente dele. E aí você tem a possibilidade de desenvolver uma terapia pessoal para esse seu cliente que veio através do diagnóstico ambiental. Você também pode ter uma contratação de diagnóstico pessoal e ambiental, e dentro desse processo, você oferece uma terapia completa, desde o processo de ambientes, como de pessoas. E aí você vai ou se desenvolver nessa área, ou fazer uma parceria.
mas nada impede que você venda, se você tem um parceiro, um parceiro que já faz esse trabalho, não tem nenhum problema dentro do seu consultório você oferecer a terapia completa, porque você tem pessoas que trabalham em conjunto com você. E se você entende o diagnóstico ambiental, você já consegue conversar com esse seu cliente, tomando a frente do serviço completo, mesmo que você terceirize o trabalho da terapia de ambientes. E você também pode fazer a terapia de pessoas. Nessa terapia de pessoas, no diagnóstico pessoal que você já desenvolve, você pode lá perceber que o ambiente gera, o ambiente está gerando uma interferência muito grande, que não é só da pessoa, e você já pode oferecer uma terapia ambiental ou uma terapia pessoal. Então, veja, você pode começar com o diagnóstico pessoal, o diagnóstico ambiental, é uma amplitude enorme que você acaba tendo dentro da tua proposta de trabalho. E se você é consultor de Feng Shui, nós temos a proposta de que você ofereça primeiro também o diagnóstico ambiental. São novas questões que você vai olhar. E eu estou falando isso com muita tranquilidade. Porque eu e a Thaís, quando a gente desenvolveu esse curso, nós somos Feng Shuistas, nós sabemos o que o Feng Shui analisa. Então, a gente está trazendo aqui uma visão ainda mais ampla do que o Feng Shui atua, ok? Então, você colocar o diagnóstico ambiental, ele vai trazer possibilidades enormes para o seu trabalho, porque dentro disso você vai fazer uma proposta de Feng Shui aplicado com maior eficiência e pode também fazer parceria com terapia de ambiente, um terapeuta de ambientes complementar, porque você analisando o diagnóstico ambiental, você vai ter uma visão muito mais ampla do que pode atuar dentro desse espaço, coisa que muitas vezes você não aprende nos cursos de Feng Shui, porque aqui nós olhamos outros aspectos que não são olhados por essa técnica, que é maravilhosa, mas que tem o seu método fechado, né? Muito mais fechado. E você também já pode oferecer o diagnóstico ambiental mais o Feng Shui junto. E nesse processo, você vai ter também uma ampliação do seu escopo de serviço. Bom, você se tornando, então, um consultor, né, ambiental, onde que você pode usar? Independente se você é arquiteto, se você é terapeuta, se você é Feng Shuista, se você é consultor de ambientes, de outras técnicas, se você é geobiologista, enfim. Nesse método aqui, você vai, então, utilizar no início, você pode usar o diagnóstico no início, como prospecção de clientes, como um serviço novo, e que aí vai derivar outros serviços que você já possui dentro da tua proposta de trabalho. Você pode oferecer o diagnóstico ambiental como derivação do seu serviço. Então, digamos que você já está fazendo um projeto, uma terapia, atendendo normal, como você sempre atende, e no meio do seu processo, você oferece esse serviço como uma proposta, por uma necessidade ali durante o trabalho que você está desenvolvendo. Você vai sentir o momento de oferecer, obviamente que isso tem que ser uma necessidade, você vai sentir isso. Ou no final, como uma ampliação de serviço, você está finalizando e você fala, olha, que tal a gente olhar isso agora? Que tal você olhar um pouco para a energia do teu ambiente? Eu já entreguei teu projeto, eu já fiz sua terapia. Que tal você olhar para isso como algo importante? Então, você tem onde isso pode entrar, você tem diversas possibilidades, porque realmente é uma oportunidade que você vai estar trazendo para a tua condição terapêutica. E aí nós temos o profissional com diagnóstico ambiental, que pode oferecer esse novo serviço para os clientes antigos, tanto clientes que já passaram por terapia ou clientes que você já fez projeto, como clientes novos. Então, você pode... um cliente que já passou por você, que aparentemente ele não voltaria para você, a não ser que tivesse uma nova necessidade, você pode apresentar isso e falar que tal a gente vê. Então, a gente fala de serviços antigos, clientes antigos e clientes novos. O cliente antigo, gente, ele já está fidelizado. Ele é muito mais fácil, ele já viveu uma experiência com você. E aí você pode até oferecer um desconto diferenciado para que esse seu cliente conheça esse trabalho. E aí amplia-se, é uma revenda, é
é uma possibilidade de aproveitar esse cliente que já está ali, que já conhece o seu trabalho, e que você pode fazer a diferença ainda mais com essa proposta. E clientes novos que você talvez não contemplaria no teu escopo de serviço anterior, mas que a partir de agora eles passam a vir, porque eles passam a ser personas do seu serviço, né? Eles passam a ter um olhar diferenciado quando você contempla esse serviço no seu escopo. Thaís, você quer falar alguma coisa? Eu quero. Uma coisa interessante também, o que acontece com a gente, é que muitos clientes, eles querem apenas fazer uma checagem novamente de como está o espaço. Então, tanto o cliente novo quanto o antigo, ele acaba, ele gosta, ele se conecta com esse trabalho, porque é incrível é como um briefing de arquitetura, que você vai apresentar o primeiro estudo e o teu cliente fala, caramba, você detectou tudo isso. É nessa linha, a gente consegue detectar tanta coisa, e aí o nosso interagente cliente, ele consegue se conectar com esse levantamento feito. E é interessante que daqui a um tempo, ele mesmo te procura e fala, olha, eu gostaria de fazer uma checagem, uma medição novamente no meu ambiente, para ver se está ainda equilibrado, ou às vezes aconteceu algo, né, algum fato ali, e ele precisa reequilibrar. Então, essa checagem é bem interessante, porque é um escopo também, e o cliente mesmo, ele procura, e pode ser uma oferta também do serviço, de estar fazendo uma manutenção periódica do espaço. Era isso que eu queria falar. E aí tá, a gente tem muito desses clientes, né, que passam pela gente, depois de alguma forma, nós estamos fidelizando eles, de tempos em tempos a gente vai fazendo esse acompanhamento e direcionando o que precisa ser feito, né, ou seja, você não vai fazer um diagnóstico uma única vez, você tem como fazer um acompanhamento, ter uma carteira, né, de clientes interagentes dentro desse processo. Maravilha. E você também pode, você que está começando agora, falar assim, eu quero fazer o curso de diagnóstico ambiental, quero me tornar consultor. E eu posso fazer parceria, então, com arquitetos, com terapeutas integrativos, com consultores de Feng Shui, com imobiliárias e até mesmo com o cliente final. Então, veja que interessante você também desenvolver o conhecimento nessa área. Uma área que você pode se especializar e ter um crescimento aí bem interessante nessa proposta. Bom, nós vamos então aqui apresentar a proposta do curso. Eu vou convidar a Thaís, já que eu falei bastante agora nesses últimos slides, eu vou chamar a Thaís para apresentar e no finalzinho eu volto para a gente falar um pouco dessa proposta, apresentar esse curso e a gente abrir para perguntas. Bom, a gente tem alguns módulos nesse curso que é bem bacana. A gente fala bastante sobre como melhor aproveitar o curso, né? A gente joga a ideia para que vocês extraiam melhor, tanto da plataforma, como os exercícios, como fazer, como vai ser a entrega final. Então, todo o percurso a gente gosta de acompanhar e instruir desde o início, tá? Vocês vão sentir que a gente está acompanhando desde o começo. Um segundo módulo é o ancoramento e a proteção espiritual. Então, eu não sei se a Raíssa quer falar sobre esse procedimento, né? Mas como a gente trabalha com energia e como terapeutas ou arquitetos, não importa, a gente está fazendo o quê? A gente está entrando, né, num campo vibracional de uma outra pessoa, num campo vibracional de um outro espaço, de um outro local. Então, a gente faz o quê? Uma proteção e um ancoramento. E lindamente, a Raíssa faz esse módulo, né, explicando desde como fazer o início de um trabalho até o fechamento desse trabalho, para que a gente não fique indisposto nem nada. Depois nós temos o terceiro módulo, que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre radiestesia mentalista, e a Raíssa, ela explica também nesse módulo como que o pêndulo funciona, como que você faz a conexão com o trabalho, né? Como que você direciona o trabalho, porque nós usamos a nossa ferramenta principal, é o pêndulo. Então, para quem possa ficar assustado e falar, nossa, mas eu nunca tive contato com isso, não precisa se preocupar,
porque qualquer um, né, pode fazer o trabalho usando o pêndulo e tem um módulo exclusivo para tratar desse assunto, tá? Quer falar um pouquinho? Não, vai lá. Agora a gente entra no valer do diagnóstico ambiental. Vai lá, tá? Pode seguir. Tá bom. E aí a gente vai para o módulo grande, né? Módulo que está muito bacana. Nele, o que a gente está fazendo? A gente está detalhando muito mais sobre como identificar os desequilíbrios e o porquê tudo isso acontece. Então, na nossa primeira aula, a gente tem aí os conceitos gerais, né? As abordagens da metodologia, do que a gente trabalha para usar e aplicar, né, no diagnóstico ambiental. Depois nós temos sobre a metafísica da casa, que a gente consegue detectar no espaço quais são os sinais que ela está dando ali, que a gente pode detectar os desequilíbrios, tá? Físico, emocional, enfim. Então, quais as influências? Então, essa aula é incrível para a gente. Numa aula, você olha para a tua casa, ou olha para o teu escritório, você fala, quer dizer que, tem tudo a ver. Sabe aquela aula que você olha para o teu espaço, já identifica e já dá para mudar? É essa, né, Raíssa? Bom, aqui é uma aula que a gente está trazendo, que é assim, o funcionamento humano diante dos desequilíbrios ambientais. O que acontece? A gente fala muito sobre a influência, né, das geopatologias, do que influencia na pessoa, no homem, mas a gente aceita muitas coisas e é pouco identificável em bibliografias ou em cursos o que realmente altera e o porquê altera. Então, essa aula ela é bem bacana porque a gente vai trazer um pouco nas questões do corpo humano físico e dos corpos sutis, como que entra, né, o desequilíbrio em relação ao ambiente. Então, e fica muito mais fácil de você, quando está fazendo um diagnóstico, identificar o que pode causar e o que pode levar como consequência uma influência aí nociva, tá bom? A aula 4, a gente vai falar sobre ambientes doentes, geopatias e influências energéticas naturais. Então, tudo pode entrar em desequilíbrio e tudo pode entrar em equilíbrio. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre radiação, eletricidade terrestre, ionização, magnetismo, radiação cósmica, alterações telúricas. Aqui a gente não tem mais as redes, gases, então toda a fissura de solo, então entra naquela aula, tá? E depois nós temos uma aula dedicada às influências energéticas humanas, que é o que o homem aí está fazendo para o planeta, que é a síndrome do edifício doente, a poluição sonora, a poluição do ar, as contaminações, eletricidade, radioatividade, a questões de temperaturas, iluminação. E também aqui eu vou colocar, não tá, mas a Raíssa fala muito bacana sobre o entorno, sobre a inserção do imóvel, né, detectar o que tem em proximidade dele. Isso é muito legal também, que não está aí. Depois nós temos a consolidação dos desequilíbrios ambientais. Essa aula, a Raíssa ela vai tratar exatamente de todos os aspectos dos desequilíbrios físicos, emocionais e psíquicos, que é algo que gera muita dúvida. Então, ela vai detalhar, minuciar cada desequilíbrio nessa aula. Nós temos esse módulo que vai ser super legal, que é uma aula prática ao vivo. Então, nós vamos mostrar para vocês como que a gente atende. Então, vocês vão... a gente vai estar com uma planta e vocês vão estar vendo a gente fazendo toda a medição, como que a gente faz os apontamentos, como que a gente trabalha em cima da planta. E também, para quem não tem, vamos supor que tem um caso que não tem a planta baixa, como que a gente faz, nesses casos, a medição também, tá? Todo o diagnóstico. E uma terceira aula, para consolidar todos os aspectos levantados, a Raíssa vai falar sobre todos os desequilíbrios e as influências, vai ser um case real, tá? Então, a Raíssa, ela vai estar
fechando esse módulo, explicando quais são as influências para a pessoa, para o ambiente. Então, vai minuciar tudo que a gente viu antes, na prática, o que resultaria na questão do imóvel de planta ou sem a planta também. Aí tem aqueles terapeutas que falam, meu Deus, mas eu não sei nem ler uma planta. Não se preocupem, porque a gente vai dar as diretrizes para isso, tá? Você aprender a mexer numa planta ou fazer um desenho simples, faz com que você aumente o teu escopo, a tua forma de trabalho, mas ela não é fundamental, ok? Nós temos caminhos para que você consiga, inclusive porque nem alguns clientes não vão ter planta. Então, é uma das perguntas que sempre aparece. Ah, mas eu preciso da planta para fazer um diagnóstico ambiental? Não. É uma ferramenta que é bem bacana, você mostrar em planta, mas se não tiver, você tem como fazer esse diagnóstico e a gente vai também, a Thaís vai fazer essa aula prática e vai mostrar essas diversas possibilidades que existem, ok? Até aí tem essa foto, né, que é um atendimento que a gente fez, e é bem interessante, porque nela a gente consegue detectar em cada ambiente onde estão os desequilíbrios, que tipo de desequilíbrios, né? Aí as questões de geopatologias, de portais. Então, com essa planta, a gente consegue conversar ou com o cliente, ou com o parceiro que é arquiteto, né? A gente consegue conversar com as pessoas e detectar o que pode ser melhorado no espaço. Então, é muito legal essa aula prática. Depois a Raíssa vai conduzir uma aula que ela vai dar várias ferramentas, Ela vai dar o norte de como tratar. A gente faz todo o diagnóstico. E aí, o que a gente faz com esse material? Para onde a gente vai? E aí ela vai dar uma aula falando dessas possibilidades de tratamento que ela tem aí vários cursos, vários conhecimentos em terapias. Então, ela vai estar passando essa aula para que você sintonize com algum, ou até mesmo com algum trabalho que você já tenha. Para quê? Para que você não termine o diagnóstico e fique assim, ok, e agora? O que eu faço? Eu sei diagnosticar, mas eu direciono para onde? Num caso de um ambiente que não está tão ruim, digamos assim, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer sem precisar fazer uma terapia completa? Eu posso fazer uma técnica mais simples, Raíssa? Então, nessa proposta que eu vou, nesse módulo, eu vou trazer para vocês exatamente uma visão mais ampla das diversas possibilidades. Nesse curso, nós não vamos te ensinar a tratar, ok? Mas você vai ter uma visão global de quais são as possibilidades, quais são as parcerias ou quais são as técnicas que você já possui que pode ser utilizado aqui também. Então, é uma compatibilização entre o que existe de tratamento e entre o que você já possui ou que você pode aprender com o diagnóstico que você acabou de aprender a fazer nesse curso, né? Nesse momento aqui, nesse módulo. É interessante que, por exemplo, vou dar um exemplo como se eu não tivesse nenhum curso na área terapêutica. Eu tenho a especialização em neurociência aplicada em arquitetura e design. Eu posso, dependendo da minha medição, vamos supor que eu tenho alguns desequilíbrios emocionais, eu posso contribuir com um design voltado para neuroarquitetura, neurodesign. Então, eu vou trabalhar os aspectos do meu conhecimento de estudo para que eu eleve a energia e melhore. Então, eu vou contribuir com o espaço. Então, além de, às vezes, a pessoa não tem todos os conhecimentos terapêuticos, ou ela direciona, ou também ela pode trabalhar com as ferramentas que ela tem. Perfeito. E a gente tem um módulo que a gente vai passar para vocês como que a gente entrega, né, um diagnóstico para o cliente, como que a gente aborda, como que a gente conversa. Então, como que a gente faz os relatórios. Então, é a apresentação que a gente entrega para o cliente, a gente vai estar falando para vocês como a gente faz e como que vai ser a finalização desse módulo, né, desse curso, que é a entrega desse trabalho para nós. Por quê? Porque vocês vão ter certificado, que é demais, né, Raíssa? E, olha, vocês, para ter o certificado, tem que fazer um trabalho bem feito, viu? Que a Thaís olha tudo.
Ai, gente, é um momento muito gostoso de vocês colocarem em prática, né? E terem o feedback. Quem faz essa análise final é a Thaís. Não é para ser rígida, não. Estou brincando. É para mostrar para vocês as diversas possibilidades. Então, é para que a gente tenha certeza que vocês tiverem o melhor aproveitamento desse trabalho. E aí, o módulo 7, a dinâmica de formação, né? As aulas são gravadas. Existem reuniões, encontros online, eu e a Thaís, a gente gosta muito de fazer essas mentorias, a gente vai batendo papo, né, trazendo essas possibilidades. Planilhas, arquivos abertos para apoio e para download, né, inclusive a Thaís vai disponibilizar para quem não tem uma planta, mas eu quero fazer o curso, e eu não tenho uma planta para colocar em prática. A gente pode disponibilizar um exemplo, né, para que vocês possam fazer esse trabalho. E o certificado é com RDA, com curso reconhecido na ABRAD. Todos os nossos cursos, eles estão estruturados para isso, né? E a única questão é que você vai, então, aprender a fazer um diagnóstico geral e você vai estar trabalhando com planta ou sem planta. E existe uma prancha de diagnóstico ambiental que eu fiz com o maior carinho, ela não é obrigatória, mas é uma ferramenta, assim, que ajuda muito, é um presente, eu digo, porque quando você tem a possibilidade de adquirir essa mesa de diagnóstico, você acelera demais o seu trabalho. Esse curso, ele não é para precisar da mesa de diagnóstico, tá bom, gente? Quem conhece sabe que com um pêndulo e com uma planilha, você consegue fazer uma mensuração geral. Mas eu tenho uma habilidade em desenvolver pranchas, então eu fiz uma prancha especial para esse curso, para o curso de terapia de ambientes, enfim, é uma prancha que eu já trabalho, ela fica disponível para quem quiser adquirir. Não está incluso no curso, mas vocês podem adquirir na própria loja do Bagua Quântico, tá? E algo importante para colocar é que agora as aulas serão ao vivo. Então, está a aula gravada, que depois fica gravado, para que você possa assistir no momento que quiser, tá? Mas as aulas serão ao vivo. Maravilha. O que nós temos de bônus nesse curso? Nós temos uma aula de energia parada, uma aula que eu já passei, já está gravada ela, mas é uma aula bem interessante sobre como você perceber energia parada, por que a energia fica parada nos espaços. Uma aula especial de limpeza energética na casa, é uma aula para limpeza mais em nível físico-energético, na camada mais densa do espaço. Algumas dicas de Feng Shui, para que você também tenha uma visão mais ampla, não fique só na sua camada lá do diagnóstico, mas também possa fazer propostas, né, dentro do espaço, do ambiente. Tem o e-book da cartilha de harmonização de ambientes, que é um e-book maravilhoso para você acoplar ao seu escopo de serviço, entregar para os seus clientes. E quem somos, né? Eu sou a Raíssa Redjaz, arquiteta, terapeuta transpessoal. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área espiritualista, desde muito novinha, já atendia, já sentia, já era médium. Então, trago esse conhecimento para a minha vida prática. Eu sou professora e coordenadora da pós-graduação de terapia psiônica e faço parte da pós-graduação da equipe de professores de naturologia e psicologia transpessoal. E a Thaís, vou deixar ela falar. Eu sou arquiteta, terapeuta de ambientes, com especialização em design de interiores, com foco no desenvolvimento antroposófico, espaços antroposóficos, e atualmente em neurociência aplicada em arquitetura e design. E eu não vou falar minhas idades, nem tempo de experiência, porque para não entregar. Ela é mais velha que eu, tá, gente? Eu quero deixar aqui registrado. Então, vamos lá. Pessoal, acho que é isso. Conseguimos aí cumprir o nosso prazo um pouquinho, passamos um pouquinho. Espero que vocês aproveitem. E nós vamos começar, então, no dia 24, na próxima quarta-feira, a gente já começa a primeira aula ao vivo. Para quem entrar agora, vai poder participar da sequência de aulas sendo construídas. Eu gosto muito desse método, porque a gente tem uma proximidade, né? Quem entrar depois pode assistir as gravações, vai estar a estrutura do curso completa, mas para quem está entrando agora, pode ter essa possibilidade maravilhosa de participar ao vivo com a gente. Bom, eu vou ver aqui se tem alguma pergunta.
Olá, qual é a média de valor de uma terapia de ambientes com a mesa psiônica, por exemplo, hoje em dia? Bom, a terapia de ambientes completa vai depender no nível de conhecimento e o que você acopla dentro da tua proposta. Eu te convido a entrar no site do Bagua Quântico, baguaquântico.com. Nós temos lá a nossa proposta de atendimento. Inclusive, nós temos o serviço do diagnóstico ambiental avulso, que nós costumamos oferecer como entrada para aquele cliente que está na dúvida se vai precisar, como é que faz, se a energia está ruim, se não está. Então, nós temos esse valor separado também. Mas a terapia completa de ambientes, dentro da proposta que eu desenvolvo com a Thaís, a gente atua desde uma terapia mais simples, que é de 800, 900 reais, até 2.000 e pouco, porque depende se você vai trabalhar com a parte sistêmica, se vai trabalhar com a ativação de logos, enfim. Na nossa proposta, a gente tem uma ampliação de escopo, então isso vai variar bastante, tá bom, Simone? Dá uma visitada lá no site da gente, eu vou ficar bem feliz se você se inscrever lá e a gente conversa um pouquinho por lá no nosso contato. A duração desse curso, a gente tem previstas 7 aulas ao vivo, algumas aulas complementares, mas eu acredito que ele dure um pouco mais, em termos de ao vivo, ok? Começando aí a pergunta da Marisa no dia 24, na próxima semana, mas se você entra depois, né, isso para quem não conseguir assistir ao vivo, você tem até 1 ano para poder assistir esse curso completo, tá? Então, ele vai ficar disponível aí por um período de 1 ano. O curso da Mesa Casa Viva, da Régia Prado, entra o diagnóstico? Não entra o diagnóstico, ok? Esse diagnóstico, ele é um módulo completo no curso de terapia de ambientes, ou avulso, como nós estamos oferecendo aqui, tá? Quando você aprende a Mesa Casa Viva, é uma técnica de tratamento e cura. Você não aprende a fazer o diagnóstico, mas sim a fazer o tratamento sem saber ao certo onde é que estão os desequilíbrios. Essa proposta desse método é complementar, inclusive é desenvolvido em total parceria com a Régia Prado, todo mundo sabe o quanto que eu sou grudada com ela, né? Então, tá dentro dessa proposta, tá? Os horários das aulas, nós estamos gravando a todas as quartas-feiras, de 16 às 18 horas, e nós subimos logo depois, assim que a gente edita esse vídeo, não é instantâneo, tá, gente? Às vezes a gente precisa de 2, 3 dias, a gente edita porque fica na plataforma bonitinho, mas a gente sobe logo que é possível, tá? A Célia pergunta, estou no curso de terapia de ambientes, entrei no ano passado. Célia, quem já faz o curso de terapia de ambientes vai poder assistir ao vivo essas aulas, tá? Então, quem já está no curso de terapia de ambientes, é só participar. Nós vamos colocar nós temos um link dentro da plataforma para você migrar para essa outra plataforma, tá? Então, incluso, você tem direito ao diagnóstico ambiental, ok? Esse curso faz parte da terapia de ambientes? Sim, quem faz a terapia de ambientes, né, Cris? Beijo, Cris. Quem faz terapia de ambientes tem esse módulo, inclusive, o que eu acabei de falar, todo mundo vai estar participando junto, a gente vai estar reunindo o pessoal que já faz o curso completo. É uma boa oportunidade para aqueles que querem entrar nesse meio, querem conhecer um pouco mais, e poderem fazer essa troca, ampliar esse escopo, acho que vai ser bem, bem bacana, né? Thaís, quer falar mais alguma coisa? Será que fechamos? Eu acho que a gente fechou. Então, maravilha. Pessoal, o link está aí. Espero vê-los na semana que vem. É muito gostoso quem conseguir participar ao vivo. Quem não conseguir, não tem problema. Mas quem consegue participar ao vivo, gente, agendem, porque é muito gostoso. Porque a gente faz palhaçada e na hora da edição a gente tira as palhaçadas, tá? Então, tem os cortes, os bastidores, os erros, as quedas. Acontecem o real do fazer ao vivo, né? E quem vê gravado vê a coisa mais bonitinha. Então,
É só para vocês saberem que essa gravação ao vivo ela é bem gostosa, a gente faz de uma maneira muito legal. E quem assiste depois também sempre fala, né? Ah, Raíssa, como é interessante, parece que eu estou assistindo você de frente, né? E a Thaís é muito mais palhaça do que eu, então vocês vão adorar essa troca que a gente vai construir junta, tá bom? É isso, então? Fechamos? Vocês, quem acompanha o Bagua Quântico já viu as postagens da Tá. Quem gerencia o Instagram do Bagua Quântico é ela, então tem muito dela, assim, dessa espontaneidade que eu adoro, esse fresh, porque eu já sou mais, né, mais virginiana, mais rígida, então é muito gostoso fazer esse trabalho em parceria. Então, eu queria agradecer desde já, né, pela Thaís, pela parceria, pelo carinho de estar junto, de agregar tanto, contribuir tanto nesse trabalho. Para mim, quando ela entrou, foi um presente, né? Fazer esse Bagua Quântico construir, brilhar comigo. Então, sou muito grata, tá? E um beijo também para a Vanessa Kober, que é a nossa parceira, nossa assessora aí de comunicação, que tá, que cuida e que nos ajuda também muito nesse processo, tá bom? Mariana, esse curso ele não é diferente. O Terapia de Ambientes tem o diagnóstico ambiental dentro, é um curso desmembrado, tá? Então, não é diferente, ele faz parte, o diagnóstico ambiental faz parte do curso de terapia. O que a gente está fazendo agora é desmembrando e fazendo uma proposta de participar ao vivo para quem ainda está na dúvida, não sei, já conheço a terapia, mas faz o diagnóstico ambiental, que é um grande passo aí, depois a gente conversa, quem quiser migrar para o curso completo, a gente consegue compensar a questão do valor, conversa com a gente. O convite entra no diagnóstico ambiental, que você vai começar a sentir essa energia, e depois a gente completa. A prancha não está inclusa nesse curso, tá bom? A prancha ela é vendida separadamente, porque ela não é obrigatória, ela é vendida para facilitar o seu trabalho, mas você tem como fazer tudo sem a prancha. Por isso que ela não é inclusa, tá bom? Tá no site do Bagua Quântico e da Quântica Sefirá também. Gente, fechamos? Vamos lá? Gratidão, se deixar a gente fica conversando, amo de paixão, tá? Suas palavras finais aí antes da gente concluir. Gente, eu espero vocês no curso. A gente está preparando muita coisa legal, café na mão, risada, tá bom? Alto astral. Rai, obrigada pela oportunidade. É muita honra estar no Bagua com você, desenvolvendo esse trabalho. Agradeço demais. E eu estou crescendo a cada dia com vocês, com os alunos. É muita luz. Obrigada, Van, também, porque a Van, nossa, ela segura muita coisa aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada de verdade. Gratidão, beijo, boa noite, nos vemos em breve. Gratidão e muita luz.